E aí, galera, bora fazer um falso croissant? Por que falso? Porque vai usar margarina. Então, eu queria trazer para vocês uma receita de croissant, porém, eu tô achando a manteiga extremamente cara. Então, comecei organizando aqui os ingredientes. Eu utilizei 500 gramas de farinha, 10 gramas de biológico. Não quero mais usar o biológico, mas vocês têm habilidade no biológico. E aí, na sequência, eu vou usar 250 de água, 60 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Trabalhei o fermento com 50 gramas de água, do total da água que eu vou utilizar, com mais o açúcar. Misturei tudo, dissolvi, e aí coloquei na farinha. Fui misturando tudo, colocando a água, e aí eu fui sovando para poder misturar tudo e trabalhar o glúten. Deixei o sal bem por último, para o sal ajudar na estabilidade. Vou usar 150 de margarina, lembrando que a margarina é bem difícil de adentrar na massa. Então, já vamos sovar aqui, já vamos fazer a parte de ativar o glúten aqui, porque depois será impossível. Depois que você põe a manteiga, é bem com a margarina, né? Porque se fosse manteiga, seria outro processo. Mas a margarina, ela contém água, então ela começa a vazar da massa. Mas enfim, no final deu trabalho, mas no final eu consegui um resultado legal. E aí eu fui sovando bem. Antes de deixar a massa descansar, olha como que ela ficou lindona. Ficou bem flexível. Você sabe que a massa tá boa pela flexibilidade dela. E aí eu fui adicionando sal, colocando até um pouquinho da margarina antes de eu colocar toda a margarina necessária. Aí fui sovando daqui, pondo um pouquinho de margarina, equilibrando. A margarina é mais úmida mesmo. E aí na sequência, eu já coloquei todo o sal, fui ativando ali. E aí eu fui abrir a massa para colocar a margarina. Utilizei 150 apenas. Caso eu estivesse usando manteiga ou margarina culinária, eu usaria 250 para o total da farinha que eu estou utilizando. Mas a margarina não vai adentrar. Então, ó, comecei fazendo a placa de margarina como se fosse a manteiga. Coloquei com a mão mesmo. A margarina tá geladinha, tá? E aí eu fui fechando ali as dobras, como se eu estivesse fazendo com a manteiga. Mas dá mais trabalho, gente. Realmente ela rasga, ela escorrega. Mas aí, ó, no final eu coloquei na geladeira pra dar aquela ativada. Olha como que ela ficou bonita. Ela ficou bem fofona, assim. Bem legal mesmo. Isso aqui já tá depois que eu pus na geladeira pra dar uma descansada. E ainda tem picos de manteiga ali pra gente trabalhar, tá vendo? E não adianta sovar aqui, gente. É assim mesmo. É devagar. E aí eu fui fazendo esse processo e fui colocando na geladeira, fui equilibrando. Geladeira, sovadinha, geladeira, sovadinha. Quando você vai usar a manteiga, você põe a manteiga gelada na massa, né? E aí você vai trabalhando, depois você põe na geladeira para estabilizar. A margarina eu fiz o mesmo processo, só que como ela é mole demais, aguada, enfim. E aí eu coloquei essa quantidade de margarina porque eu fiquei com medo de estragar também toda a massa. E aqui, sem saber se iria dar certo ou não. E aí, na sequência, já comecei a abrir a massa para fazer. Coloquei pouca farinha, porque a massa ficou bem úmida mesmo. Então, eu tive que pôr um pouco de farinha para eu conseguir abrir a massa, que ela realmente estava toda grudenta. E aí, ó, fui abrindo devagar, na espessura que eu queria, olha, fui tentando estabilizar para poder. Ela ficou bem molinha. E aí fui abrindo a massa até encontrar um denominador comum, né? Na espessura que eu queria. E aí, ó, foi ficando bonitinha, ó, foi estabilizando. Foi ficando até legal de trabalhar. E vai eu abrindo aqui. Trabalhão que deu, gente. Vocês estão vendo aqui só esse tempinho, mas o trabalhão que deu, vocês não têm noção. E vai de dobra, vai de dobra. E deixa a massa descansar na geladeira, volta pra cá, estabiliza a massa, foi assim. E devagarzinho eu fui encontrando o meu denominador. E aí abre daqui, abre dali, amassa daqui, amassa dali, pra não perder todo o trabalho que eu tive. Então teve que ser bem devagar. Ó, já comecei a abrir, ficou mais instável, volto a outra pra geladeira. Eu tive que ficar fazendo esse processo o tempo todo. Volta pra geladeira, abre, volta pra geladeira, abre.
Dá pra fazer pouca quantidade, gente. Não inventa de fazer 1 quilo de massa, 2 quilos, não inventa. Literalmente não inventa. E aí eu fui tentando encontrar uma espessura, a massa ficou bem mole, mas consegui abrir. Vai daqui, vai dali, sofre daqui, põe farinha. E na sequência, comecei já a pensar como eu ia cortar para ficar certinho, estabilizada. E aí, olha só, tava tentando encontrar uma espessura, entendeu? Do tamanho dessa tábua. Vocês sabem que eu não tenho essa bancada e essa mesa não dá para abrir massa nela, ela é toda torta. Então eu tenho que me virar. E aí fui ali cortando, trabalhando uma espessura, porque ele também não pode ser muito grosso, né? Pra poder ficar bem legalzinho. Olha lá, comecei a cortar. Esse começo eu comecei a cortar muito largo. Comecei a cortar errado, mas depois eu fui encontrando o meu denominador, tá? Eu fui abrindo, aí eu vi que depois comecei a fechar, daí eu fui ver quanto que ele ia girar, quanto de recheio ele cabia, voltava. Fiquei testando. E aí na sequência eu vi que eu cortei muito largo. Quando gira o rolinho, eu percebi que tava muito largo, mas enfim, falei, vou continuar e vou encontrando meu denominador. E aí fui testando de lá pra cá pra ver, porque aí você consegue ver o rolinho certinho, entendeu? Porque daqui pra lá já é o certo, você já enrola todo ele. E aí você vai fazendo uma curvinha, não sei se dá pra perceber. Eu fiz uns de presunto e queijo, cortei o presunto picadinho, não coloquei pedaço, sabe? Porque eu tava aproveitando um pedaço de presunto e queijo. Ó lá. E aí depois eu coloquei doce de leite. Coloquei uns de presunto e queijo. Coloquei uns de doce de leite. Aí eu já fui começando a cortar melhorzinho. Tentando achar uma espessura legal, né? Não dá pra mexer muito na massa, que ela tá realmente mole. Bem mole. Põe mole nisso. E aí, ó. Fui organizando, fui colocando os presunto e queijo. Vocês não vão ver eu colocando o doce de leite. Porque quando eu fui colocar, a câmera parou de gravar e eu não percebi. Enfim, ossos do ofício, errinhos que acontecem. E aí, na sequência, eu fui enrolando, ó. Ficou bonitinho. Ah lá, esse pedaço eu já coloquei inteirinho, porque já tinha acabado os picadinhos. E volto eu pra abrir a massa. Volto eu pra terminar. Nossa, rendeu bastante quantidade pequenininha, como eu fiz. Fiz uns pequenininho mesmo. E rendeu bastante quantidade. Então, foi aprovado pelo meu cameraman, né? O Yoshi, cameraman. Olha lá. Depois eu passei uma gema de ovo com café pra ficar douradinho, ó. Eles estão crescidinhos. Coloquei pra crescer. E aí depois pus pra assar. Olha só depois de assado, gente. Ai, gente, ficou tão bonitinho, tão gostoso. Vocês não têm ideia. Mas não pode não ter sido o croissant verdadeiro, mas ficou com um gostinho gostoso de croissant. Ficou divino, eu fiquei apaixonada por esse salgadinho simples, fácil de fazer. E assim, o meu croissant falso, meu falso croissant. Gostaram da receita de hoje?